Clara dos Anjos, a obra póstuma de Lima Barreto, escrita há quase 100 anos atrás e que faz parte de uma realidade muito atual. Clara dos Anjos foi o último livro que Lima Barreto escreveu. Foi em 1922. O livro foi lançado logo após a morte dele. O principal livro dele foi um livro que eu li há anos atrás, que se chamava Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu acho que é o livro mais famoso dele, na verdade. Lima Barreto não teve uma vida nada fácil. Ele era de uma família desestruturada, pobre, mestiço, mulato, e por essa razão de ser mestiço e mulato, ele não teve o reconhecimento devido na sua época. Nós temos aí essa triste história de grandes escritores, poetas, que em fotos foram clareados, foram embranquecidos, né? Porque de repente se acreditava na mente medíocre das pessoas preconceituosas de que um negro, um mestiço, não seria capaz de fazer uma obra-prima como as de Lima Barreto, como as de Machado de Assis. Como Lima Barreto era um jornalista, os livros dele são meio que tipo sempre uma crítica, uma denúncia à sociedade da época dele. Em Clara dos Anjos ele fala sobre a situação da mulher na sociedade naquela época, né? Clara dos Anjos, na verdade, sofreu por vários motivos. Sofreu por ser mulata, sofreu por ser pobre, sofreu por ser inocente, por ter uma mãe super protetora, né? Uma mãe e um pai super protetores. O pai da Clara, o Joaquim dos Anjos, era um carteiro, né, que passava quase o tempo todo trabalhando, e gostava muito de modinhas cariocas. Ele tocava flauta, mas queria que a filha aprendesse piano. Flauta não era para a filha, era piano. Dona Engrácia era a mãe da Clara, e era dona de casa e era super protetora. Ela não deixava nem a filha sair para ir na venda ali na frente, né? Só podia sair para ir na casa da Dona Margarida, que era a vizinha, né, para aprender a fazer tricô, ou quando quisesse ir na venda, ir no mercadinho, tipo de coisa assim, ia com a Dona Margarida. Enfim, por esse motivo, Clara praticamente não conhecia o mundo. O único mundo que ela conhecia, que ela entendia por romances, esse tipo de coisa assim, era quando iam os amigos do pai dela para tocar música lá na casa dela, esse tipo de coisa assim. No mais, ela não conhecia quase nada do mundo, porque ela nunca saía. O pai da Clara, o seu Joaquim, todo domingo recebia o Mahamak, que era o compadre dele, né, que era um poeta que não deu muito certo como poeta, trabalhava para o governo, depois ficou doente, né. Recebia o Mahamak e o Lafões. Lafões, que era um português naturalizado no Brasil, que eram os amigos dele. Iam lá para jogar solo. Eu não sei exatamente que jogo é esse, solo, não pesquisei. Iam jogar solo, ficavam o dia inteiro ali no quintal jogando, e bebendo e conversando, né? E até que num desses domingos que eles estavam ali no meio do jogo, conversando e bebendo, eles começaram a falar sobre a Clara, que a Clara estava com 17 anos, que estava na hora de casar. E aí falou-se também sobre uma festa que o Joaquim ia dar, e o Lafões deu a ideia, esse compadre dele, amigo dele, deu a ideia de trazer um violeiro, que ele gostava bastante, que se chamava Cassie Jones. Mahamak na hora fica enlouquecido, que Mahamak, o compadre dele, o padrinho da Clara, sabia da história do Cassie Jones, sabia que ele era um tremendo de um mau caráter, né? Sabia que no currículo dele, ali na história dele, ele já tinha deflorado 10 mocinhas. Ele engravidava as moças e pulava fora, né? Fugia, dava um jeito, escapava, era acobertado, né? E Mahamak não queria de jeito nenhum. Mas o Joaquim achava que, não, comigo esse cara não vai se meter, ele não vai fazer isso, né? Não vai querer se meter engraçadinho com a minha filha. E acabou aceitando de convidar o Cassie Jones para ir na casa dele. É claro que o Cassie Jones, a hora que visse a Clara dos Anjos, aquela mocinha inocente, bonitinha, mulata, né, ele se interessaria. E coisa ruim que ele era, certamente ele não ia desistir enquanto não conseguisse. Mas as pessoas que estão em torno ali, os parentes, amigos da família da Clara, né, os pais, fazem de tudo para impedir isso. Só que Cassie Jones parece uma pessoa sem limites, né? Quando ele quer alguma coisa, ele vai conseguir isso, custe o que custar. Cassie Jones vinha de uma família, de uma situação um pouco melhor do que a família da Clara, né? O pai dele era uma pessoa muito honesta, muito correta, e que se arrependia amargamente, né? Que se culpava por ter tido um filho tão ruim como era o Cassie Jones. E a mãe dele era uma pessoa que era muito dada às aparências, ligava muito nas aparências. E dizia que o Jones vinha de um embaixador, que era o vô dele,
que foi embaixador em Santa Catarina, se não me engano é embaixador, tá? Eu não lembro exatamente, mas acho que é embaixador. E aí vinha o sobrenome Jones, que ele era de uma linhagem inglesa, né? E esse negócio de Cassie Jones, violeiro, parece que era tudo montado para poder seduzir, né? Para poder conquistar as menininhas inocentes, aquelas que ele deflorava e depois abandonava. E era cobertado pela mãe dele, era cobertado por algumas pessoas da justiça, porque eles achavam que Cassie Jones, um rapaz branco, né? Um rapaz de uma família mais bem de situação, não tinha que casar com uma mulatinha, uma negrinha, né? O que é isso? Azar é delas. O que eu acho interessante nessa história também é a visão das mães, a mãe da Clara e a mãe do Cassie, né? A mãe da Clara era super protetora. Essa super proteção da mãe da Clara, de não querer deixar a menina pisar fora de casa, acabou tornando ela vulnerável, acabou tornando ela tão inocente que ela não conseguia entender. E aí se tornava uma presa fácil para um cara como o Cassie Jones, né? Já o Cassie Jones, como era um tremendo de um mau caráter, era cobertado pela mãe também. Porque para a mãe, tudo que o filho fazia não era errado, não era assim também. Azar era das moças, elas não foram obrigadas, né? Então, assim, ele não tinha culpa disso. Tanto que o pai, chega um ponto que o pai está tão decepcionado com o filho, que expulsa ele de casa por algumas coisas que ele andou fazendo. E ele passa a viver no porão. Ele vive, na verdade ele não consegue nem trabalhar, porque não consegue trabalhar, não, ele não consegue trabalhar porque ele não tem caráter para trabalhar, ele não tem dedicação nenhuma, ele é da vagabundagem pura. Então o que ele faz? Ele cria galos para ganhar dinheiro com briga de galo. Então ele passa a viver escondido no porão de casa. A mãe dele deixa ele lá escondido, porque o próprio tio dele também não quer ele na casa dele, o irmão da mãe dele. E o pai, a princípio, não está sabendo, depois acaba sabendo que o filho está lá no porão. Porque a dona Salustiana, a mãe do Cassie Jones, ela acha que é muito mais vergonhoso o filho assumir um casamento com uma mulata, uma negrinha, do que as falcatruas, as bandidagens, os crimes que o filho comete. Isso não é feio, né? Feio seria casar com uma mulata. Então há uma superproteção das mães, né, com os filhos, uma encoberta os crimes do filho, a outra, de um certo modo, poda uma experiência de vida, uma possibilidade de aprender alguma coisa da filha. Então a luta é para que Clara não se deixe seduzir pelo Cassie. E que muito menos engravide, né? Porque uma mulher grávida naquela época, solteira, abandonada pelo homem, nossa, seria uma tragédia absoluta. Ela está largada na vida, né? Ninguém mais vai querer ela não vai mais ser vista da mesma forma pela sociedade. Eu não vou dizer aqui o que acontece com a Clara, se o Cassie Jones consegue o que ele quer, mas tem tantos resumos aí na internet, tem tantos textos que já explicam a história, já contam a história, mas assim não vou colocar spoiler aqui, né? Mas o modo como o Lima Barreto escreve é muito legal, sabe? Porque assim, ele dedica, ele enriquece muito os personagens. Cada personagem tem a sua história. Ele conta um pouco da história de cada personagem. Seja até aquele personagem que vai ter a passagem de uma folha só, ele conta sobre a história daquele. Ele fala muito sobre o subúrbio do Rio de Janeiro naquela época, a construção do subúrbio, o início do subúrbio no Rio de Janeiro, a parte mais afastada do centro do Rio. É um livro simples, não é um difícil de entender, não é uma linguagem complicada. Como eu disse, o Lima Barreto ele escrevia de uma forma simples, né? E é uma história que diz muito sobre uma realidade humana, né? Então eu acredito que é por isso que eu digo sempre que esses livros atravessam séculos e gerações às vezes, não é à toa, porque eles falam de algo que é comum ao ser humano, né? É algo em que infelizmente se repete sempre. Sempre vai haver a mãe superprotetora, né? O rapaz cafajeste que adora pegar as mocinhas inocentes, sempre vai haver isso. E por isso que esse livro sempre vai ser um livro atual, eu acho. A única coisa que é lamentável, assim, que não deveria existir, que a gente deveria evoluir, mas infelizmente ainda há muito, é machismo, agressão contra a mulher, preconceito racial, né? Tipo, de não aceitar que Lima Barreto era mulato, que era negro, assim como Machado de Assis. Lima Barreto foi um grande escritor. Então, assim, esse livro, Clara dos Anjos, é um livrinho pequenininho, de uma leitura rápida, uma leitura simples, mas que fala muita coisa interessante. Então eu aconselho, sim, leiam Lima Barreto, vale a pena. Leiam literatura brasileira, tem muita coisa boa. Logo, logo eu quero trazer outros livros aqui também. Machado de Assis é maravilhoso, Clarice Lispector é maravilhosa.
Tem livros que são incríveis. Eu pretendo ainda trazer mais aqui. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.